No início do filme, presenciamos os três garotos brincando na rua. Eles resolvem deixar a marca deles, escrevendo seus nomes em um cimento fresco que havia ali. Mas o fato que marcaria a vida dos garotos para sempre acontece logo em seguida quando um carro, ocupado por três homens, aparece. Fingindo ser policial, um deles convence a Dave de que ele precisa entrar no carro, como se estivesse levando o menino preso. Apesar do homem estar mentindo, Dave seria mesmo levado a uma prisão, mais uma de que ele nunca mais conseguiria escapar. Uma prisão destinada não aos culpados e perversos, mas sim aos inocentes e vulneráveis. Ao entrar no carro, o garoto era incapaz de imaginar o inferno que passaria. Dave foi abusado durante 4 dias até conseguir escapar, e aquilo o fez perder a noção de quem ele mesmo era. É como se aquela criança que olhava do banco de trás do carro em direção aos amigos não tivesse voltado nunca mais. A infância não é exatamente destruída aqui, mas ela é aprisionada. Mesmo ao escapar dos abusadores, ele continuava preso ao horror da violência. Ele nunca mais seria o mesmo depois daquele dia, pois as marcas deixadas iriam acompanhá-lo para sempre. Iriam assombrá-lo, como se ainda estivesse lá, naquele covil de lobos. Antes de prosseguir, peço encarecidamente que curta o vídeo para valorizar o trabalho do canal e comente e compartilhe para ajudar no alcance. Caso não seja inscrito, considere se inscrever para receber todos os dias os novos conteúdos produzidos pelo canal Elegante. Dito isso, podemos continuar. O personagem Sean era agora investigador da polícia. Sua esposa havia o deixado sem explicações nos últimos meses, e seus dias são constantemente atormentados pelas suas ligações, onde simplesmente não falava nada ao telefone. Tudo o que Sean queria saber era onde ela estava, ou simplesmente conversar com ela. O que é irônico visto que ela estava sempre entrando em contato, mas sem proferir uma só palavra. O papel de Sean, no filme, é investigar a morte do filho de seu amigo Jimmy, que não via há muitos anos, enquanto seu outro amigo Dave era o principal suspeito do caso. Já o personagem Jimmy, diante de um passado em que já fora preso e que cometera muitos erros, está à procura de redenção, de viver uma nova vida. Quando a sua filha Kate é encontrada morta perto do rio Mystic, o impacto é enorme e podemos sentir junto com o personagem aquela dor. 25 anos depois, assim como um crime no passado havia separado os três meninos, agora um crime no presente é o que os une novamente. A morte brutal da filha de Jimmy é o que impulsiona a história e é através desse crime que vamos descobrir quem são os meninos e quem são os lobos. Dave Boyle se torna o principal suspeito daquele crime quando chega em casa tarde, na mesma noite que Kate havia sido morta, e diz ter agredido um assaltante. Ele não tem muitas certezas sobre o que realmente aconteceu, e nem mesmo sabe dizer se o homem havia morrido ou não. O filme nos mostra o poder do passado e seus traumas agindo em cada um dos três protagonistas. Ninguém está liberto de verdade dos fatos que já aconteceram e marcaram as suas vidas. Agora, é como se o passado retornasse em forma de um novo crime e uma nova dor, mostrando que a simples passagem dos anos não é suficiente para apagar certas coisas. Enquanto Sean e seu colega tentam a todo custo encontrar o responsável pelo crime, acompanhamos mais de perto o drama de Jimmy, que tenta lidar com aquela situação sem precisar se tornar o criminoso que fora no passado e ir fazer justiça com as próprias mãos. Em uma determinada cena, ele relata que sabia que contribuíra de alguma forma com a morte da filha, mas não sabia exatamente como. Talvez esse peso na consciência fosse o mesmo que fazia ele dar uma quantia em dinheiro a Brandon Harris, como forma de amenizar a culpa por ter matado seu pai no passado. Ao saber da história do suposto assaltante que Dave havia agredido na noite em que sua filha morreu, Jimmy não tem muitas dúvidas de que seu velho amigo havia cometido o crime. A amizade dos dois era talvez o único impeditivo de Jimmy para ter certeza absoluta daquilo, e então resolve conversar com Dave. Porém, o que parece mesmo é que ele estava capturando o amigo, assim como os pedófilos do início do filme haviam capturado ele. A semelhança não era apenas por não ter sido revelado o real motivo para convidar Dave a entrar no carro, mas a própria imagem dele no veículo sentado no banco de trás, sendo levado pelos lobos, que se apresentavam de forma mansa. É interessante notar que na primeira cena, quando ele é um menino, ele olha para trás, pois era onde seus amigos estavam, e era como se ele estivesse buscando uma esperança neles. Agora, ele olha para o lado, como se fizesse menção de querer olhar novamente para trás, mas então lembrasse de que não havia nada lá, nem ninguém. Às margens do rio Mystic, Jimmy acaba por pressionar o amigo a confessar o crime. O sujeito estava disposto a fazer justiça, mas de certa forma queria encontrar logo o culpado para puni-lo e retirar o peso que mantinha em sua consciência. Aquele rio era como se tivesse o poder de atrair coisas ruins. É ao seu redor que tragédias acontecem e os lobos são libertos. Dave conta que teve um sonho na noite em que Kate fora morta. Um sonho sobre a juventude, algo que ele não teve. Não é difícil associarmos o seu trauma com algo que retirou uma parte de sua vida, no caso a juventude. Era como se ele não tivesse passado pelas fases normais de qualquer pessoa, sendo infância, juventude e fase adulta. Ele sofre as consequências do acaso.
Em um mundo de lobos, ele não imaginava que crianças poderiam fazer as mesmas coisas que eles. A morte de sua filha se revela em algo banal, quando o assassino é descoberto. O seu drama é ter de reencontrar esses amigos de infância e precisar não só relembrar coisas ruins do passado, mas viver um presente também ruim. Para os personagens, as coisas apenas acontecem e você precisa lidar com elas. Aquele fato no início da história havia mudado tanta coisa que Jimmy não se sentia no controle de nada. Ele não conhecia mais Dave. Até mesmo a sua filha, que havia planejado ir embora com um garoto desconhecido, e mesmo que Jimmy tivesse notado algo estranho através do olhar da menina, ele nunca esperava isso dela. Nem mais a sua própria filha ele parecia conhecer. Toda aquela situação se prolongando, o ódio por encontrar e punir com as próprias mãos o assassino de sua filha só aumentava, e isso fez Jimmy se precipitar ao julgar Dave como culpado. Mesmo ele sendo o principal suspeito, não havia certeza disso. Ao ser pressionado por Jimmy para confessar o ato, Dave assume a culpa, mesmo que não a tivesse. Talvez a pressão do momento ou a vontade de querer acabar logo com aquilo o tivesse feito confessar um crime que não cometeu. Porém, desde o dia em que ele aparece em casa ensanguentado, Dave parece não ter certeza das coisas. Tudo é confuso e nem ele mesmo talvez soubesse se havia matado um assaltante ou a filha de seu amigo. Mas o mais chocante é quando os assassinos de um crime brutal se revelam serem crianças. Meninos que, por um descuido, haviam atirado nela sem querer. Mais uma vez, o filme quer passar a ideia de como um acaso é poderoso e pode mudar vidas inteiras. Qualquer um dos três amigos poderiam ter entrado naquele carro naquele dia, mas Dave foi o escolhido e as consequências eram aquelas, sem nada que eles pudessem fazer. Não é comum crianças cometerem aquele tipo de crime, mas no contexto da história, é difícil realmente conhecer alguém e definir se aquela pessoa é um simples menino ou um lobo. Jimmy acabou por cometer mais um assassinato na tentativa de fazer justiça. O passado agora retorna para ele na forma de atos que ele antes cometera, mas que a princípio não fazia mais. Ser um assassino e jogar suas vítimas no rio Mystic talvez fosse algo que eventualmente ele viria a fazer, como se fosse o seu destino. Mas talvez seja apenas uma marca inextinguível que o seu passado lhe deixara, aprisionando-o, assim como Dave havia sido aprisionado em sua infância. Dos três amigos, apenas Sean é possível afirmar que teve um desfecho melhor. Apesar de não resolver o caso a tempo de impedir que Dave fosse morto por Jimmy, ele conseguiu encontrar os assassinos. Além disso, ao receber mais uma das ligações de sua esposa, dessa vez ela fala com ele, dando uma esperança de que poderiam resolver a situação e ficarem juntos. Sean também acaba por finalmente saber o nome de sua filha, algo que o perturbava tanto quanto o sumiço de sua esposa. Ao passo que Jimmy havia perdido uma filha, Sean parece ter ganhado uma. Se isso era justo ou não, não podemos dizer, pois aquele universo parece ser regido pela aleatoriedade de acontecimentos, mas que ao mesmo tempo, cada um possui a sua consequência. O nosso destino é moldado pelas nossas decisões, por pequenos atos que fizemos no passado, sendo estes bons ou ruins. Sobre Meninos e Lobos, é um filme que nos leva a uma atmosfera de incertezas sobre o porquê das coisas acontecerem, pois apenas um único erro ou fatalidade pode desencadear uma destruição de famílias inteiras. Como ilustrado pelo próprio personagem em determinada cena, o que aconteceu com Dave Boyle no passado fora algo semelhante ao que acontece com alguém que é mordido por um vampiro. Dave foi transformado naquele dia. Não exatamente em um abusador, mas em um monstro. Ele precisou viver fingindo a sua vida inteira que havia escapado daquele porão, que havia fugido dos lobos, mas as marcas ainda o aprisionavam. É possível perceber uma certa resistência de Dave a se transformar em um lobo, mas como ele mesmo diz, isso é uma coisa que uma vez em você, permanece. No final das contas, o que aprendemos é que os meninos podem ser transformados em lobos, e às vezes os lobos podem ser os próprios meninos.